Outro dia eu saí com meu marido, né, só nós dois. E pra quem me conhece já sabe que minhas filhas têm 21 e a outra já tem 17, né? Ela vai fazer 18, na verdade, daqui uns meses. Então a gente saiu, só que eu tenho a mania, o costume de mandar mensagem pra saber se tá tudo bem, se elas estão bem, né? E como de costume, eu mandei mensagem pra elas, só que elas estavam passeando, então elas não responderam. Eu resolvi ligar. Quando eu liguei, meu marido falou assim: elas já são grandes, elas já sabem se cuidar, deixa elas, você precisa parar de se preocupar, ou precisa parar de ficar ligando dessa forma. E muitas vezes as pessoas falam isso. As pessoas, elas falam pra você deixar seus filhos que moram com você, que ainda estão se tornando adultos, para você deixar eles, que eles já são independentes, que eles já são grandes, que você tem que parar com isso, parar de se preocupar, etc, né? E aí a gente acaba escutando, falando: sim, você tem razão, eu preciso parar com isso. Mas vem cá, deixa eu te falar um negócio. Os filhos, eles crescem realmente, né? Mas enquanto eles estão debaixo da sua asa, morando dentro da sua casa, enquanto você puder ter esse cuidado com eles, por que escutar o que os outros dizem e parar de ligar, e parar de mandar mensagem, parar de se preocupar com eles? Eu não, sabe, durante um longo tempo eu dei razão para esse tipo de conselho e de comentário de pessoas, mas no dia que meu marido falou, eu falei para ele: mas essa é a única, é o único tempo que eu posso fazer isso. Daqui a uns anos, as minhas filhas vão sair de casa e eu não vou precisar mais ficar ligando para saber onde elas estão, para saber se elas comeram bem, para saber se elas estão bem. Porque elas já vão ser adultas, elas já vão ter a casa delas e não vai ter a necessidade de eu ficar me preocupando ou ficar correndo atrás delas para saber o bem-estar delas. Elas já vão estar cuidando do bem-estar delas sozinhas. Então, assim, o momento que eu tenho para fazer isso é agora. Elas ainda convivem comigo na mesma casa, elas ainda, querendo ou não, ainda estão se tornando adultas, não são ainda, entende? Então, é o momento, não adianta você catar agora, cortar isso, deixar passar uma fase que é importante. É a fase onde que você ainda tem que ter um cuidado com seu filho para ele entender que ele é importante, que as pessoas que amam ele precisam dar essa atenção para ele. A partir do momento que você corta porque os outros dizem que você tem que deixar, você está cortando uma fase da vida do seu filho porque os outros acreditam que isso é sufocante ou que você não precisa ficar tão em cima do seu filho, etc. Então, assim, eu acredito que a gente não deve pular fases, que a gente deve aproveitar o máximo de tempo que a gente tem com os nossos filhos e que depois, sim, depois que eles crescerem, depois que eles realmente virarem adultos e que eles não morarem mais debaixo do mesmo teto que você, sim, você tem que deixar isso para trás, mas enquanto você tem a oportunidade, enquanto eles não são realmente adultos, enquanto eles ainda dependem de você, por que não você cuidar deles? Só porque os outros dizem? Eu acho isso muito contraditório. Aí quando as crianças crescem, né, e os pais envelhecem e aí os pais precisam de cuidados, né? Os filhos não cuidam, não ligam, não se preocupam, aí os pais começam: porque meu filho e minha filha são ruins, porque eu dei de tudo, eu fiz de tudo e agora na minha vez eles nem me ligam, nem cuidam de mim. Será que é porque você não deixou de dar esse cuidado para eles, de ensinar como é que se lida com o ser humano? É muito contraditória essa vida, né? Então eu acho assim que vale muito a pena a gente repensar em coisas que a gente escuta e que a gente acha que faz sentido, mas que não fazem sentido algum. Eu acho que tá na hora de a gente repensar e refazer os nossos atos e pensar no que realmente importa.